No dia do meu casamento, recebi uma mensagem da minha mãe: não espere que ninguém apareça. Pouco depois, vi uma foto de todos eles em uma praia particular em Maui. A legenda dizia: finalmente juntos. Só consegui responder uma coisa: momento perfeito. Naquela noite, removi meu nome do contrato social da empresa da família e congelei todas as contas corporativas. Uma semana depois, meu pai apareceu na porta do meu apartamento, o rosto vermelho, batendo com força. Abri a porta, tomei um gole do meu café e disse: a essa altura, eu nem sei mais como devo chamá-los. Família? Essa palavra não se aplica mais. Você não falta ao casamento de alguém e ainda assim insiste em usar esse título. Você não pega um voo para uma praia de luxo, ergue uma taça de champanhe sob o sol, posa para uma foto em grupo, tudo isso no mesmo dia em que seu único filho diz assim e espera que isso ainda signifique amor. Não sei mais o que vocês representam para mim agora, mas certamente não são minha família. Isso terminou no instante em que vi aquela foto. Deixa eu voltar um pouco. Na manhã do meu casamento, eu estava no pequeno camarim do local, um chalé rústico e calmo à beira-mar. Nada luxuoso, mas cheio de paz. Enquanto ajustava minhas abotoaduras, chegou a mensagem da minha mãe: não espere que ninguém apareça. Boa sorte. Sem pontuação, sem contexto, apenas isso. Fiquei encarando a tela por um minuto inteiro, achando que devia ser um engano. Cheguei a verificar o número, como se não fosse o dela. Reiniciei o telefone, como se talvez eu tivesse lido errado. Mas não. Era só aquilo. A última palavra das pessoas que me criaram. Nathalie, minha noiva, se arrumava no corredor ao lado. Ela não sabia de nada. Achava que minha família apenas chegaria atrasada. Eu nunca contei toda a verdade sobre como eles a trataram. Quando ficamos noivos, minha mãe disse que ela era conflituosa, e meu pai declarou que ela não era um parceiro estratégico. Eu nem sabia que alguém falava assim fora de um casamento arranjado ou de uma sala de reuniões. Eles detestavam o fato de a família dela não ter dinheiro. O pai dela era caminhoneiro, a mãe trabalhava em loja, e ela cresceu em cidade pequena. Sorridentes em público, cruéis em particular. Mesmo assim, no fundo, eu tinha esperança de que um dia mudariam de ideia. Mas não mudaram. Fiquei olhando para a entrada durante toda a cerimônia. Os assentos reservados para o meu lado da família ficaram completamente vazios. Nenhum deles apareceu. Nenhuma mensagem da minha irmã, mesma que um dia me disse que eu salvei sua vida durante o divórcio. Nem ela se deu ao trabalho de mandar um pedido de desculpas. Mas Nathalie, meu Deus, Nathalie. Ela estava deslumbrante. Sorriu como se tivesse acabado de descobrir o mundo inteiro. Eu me concentrei nela. Não deixei que eles arruinassem tudo, pelo menos não de forma visível. Fizemos nossos votos. Nos beijamos. Fomos aplaudidos. A recepção foi pequena, mas cheia de alegria. A família dela dançou por horas. Nossos amigos da faculdade brindaram com champanhe barato e contaram histórias bobas e nostálgicas. Ninguém perguntou sobre meu lado da família. Talvez tenham suspeitado que algo tinha acontecido. Mais tarde naquela noite, fui até o refrigerador pegar uma cerveja e respirar um pouco. Foi então que vi a postagem. Meu primo, que aparentemente nunca entendeu como funcionam as configurações de privacidade, publicou uma foto que me atingiu com mais força do que qualquer palavra dita pela minha família. Lá estavam eles. Todos. Em uma praia particular em Maui. O mar ao fundo, óculos escuros, vestidos leves, camisas abertas. Meus pais. Minha irmã e o marido. 2 tias. Até o sócio do meu pai, que nem sequer é da família, estava lá. Todos com copos erguidos, bronzeados, sorrindo, abraçados. Parecia uma foto tirada para um catálogo de viagens. A legenda dizia: finalmente juntos. O amor vence. #família para sempre. Eles não simplesmente ignoraram meu casamento. Eles organizaram uma celebração paralela. Um evento familiar completo, só que sem mim. E escolheram justamente o dia do meu casamento para isso. Postaram como se quisessem que eu visse. Como se fosse uma mensagem direta.
Voltei para dentro, beijei a Nathalie na bochecha e dancei com ela até a meia-noite. Depois, fiquei em silêncio. Na segunda-feira seguinte, fui ao escritório como se nada tivesse acontecido. A recepcionista me deu bom dia. Sorri e segui direto para minha sala. Meu nome ainda constava no contrato social. Eu ainda tinha todas as chaves administrativas. Ainda controlava os cartões corporativos, as despesas conjuntas, os bens que ajudei meu pai a construir do zero. Ao meio-dia, preenchi os papéis para minha retirada da empresa. Às 4 da tarde, congelei todas as contas corporativas ligadas à família. Telefones, combustível, passagens aéreas, hotéis, tudo. Fiz questão de que os avisos chegassem no meio da semana, bem quando eles estivessem voltando da viagem. O grupo de mensagens da família entrou em colapso. Os alertas começaram no início da noite. Meu pai foi o primeiro a mandar mensagem. Depois veio minha irmã. E então começaram a me ligar. Ignorei todos. Estava sentado no sofá com minha esposa, comendo as sobras do bolo de casamento. Só respondi uma única mensagem. Momento perfeito. Depois disso, desliguei o celular e abri uma garrafa de vinho. Não havia mais nada a ser dito. Uma semana de silêncio. Foi o suficiente para desmontá-los. Depois da foto, da legenda, do casamento ignorado, das contas congeladas, da minha saída do negócio que levamos 10 anos construindo juntos, eu não atendi uma única ligação. Nenhuma resposta minha. Nenhuma palavra às mensagens frenéticas que se acumulavam na minha caixa de entrada. Nem mesmo quando minha irmã perguntou se eu tinha enlouquecido. Observei em silêncio. De fora. Vi as rachaduras começarem a surgir. Nathalie percebeu que algo havia mudado, mas não perguntou. Ela me conhecia o suficiente para saber que, se eu ainda não tinha falado nada, era porque ainda não estava pronto para falar. Estávamos nos adaptando à nova vida 2. Criando rotinas pequenas, café da manhã juntos, cozinhar à noite, dividir o sofá no fim do dia. Ela escolheu um emprego novo, e eu arranjei um trabalho freelance. Pela primeira vez, nosso apartamento parecia cheio de vida, com uma energia que eu nem sabia que sentia falta. Estávamos felizes. Cansados, mas felizes. Até que veio a batida. Eram cerca de 6h50 da manhã. O céu ainda cinzento, nuvens espessas cobrindo o dia que mal tinha começado. Eu estava na cozinha, de camiseta e cueca, tomando minha primeira xícara de café. Então as batidas começaram. Secas. Rápidas. Fortes. Como se alguém quisesse arrancar a porta do batente. Eu não precisei adivinhar. Eu já sabia. Abri a porta. E lá estava ele. Meu pai. Rosto vermelho. Camisa engomada, calça de grife, como se vestir-se como um executivo lhe desse algum tipo de autoridade moral. O bronzeado ainda fresco da viagem a Maui grudava na pele dele como um lembrete, como um insulto. Ele não pediu para entrar. Não perguntou como eu estava. Não disse oi. Só começou a gritar. Disse que eu o envergonhei. Que eu aleijei a família. Que congelar as contas no meio da viagem os deixou na mão, que tiveram que pagar tudo com os próprios cartões de crédito. Que minha irmã e o marido tinham acabado de dar entrada em uma segunda casa, contando com o fluxo de caixa da empresa, e que eu não tinha o direito de fazer aquilo. Que eu joguei uma granada no meio de tudo. Eu continuei ali. Calmamente. Tomando meu café. E quando ele finalmente parou tempo suficiente para respirar, eu disse, com toda a clareza do mundo. Eu te dei todas as chances. Você fez a sua escolha. Foi aí que algo nele mudou. A raiva virou veneno. Ele começou a me acusar de ser dramático, emocional. Disse que eu estava fazendo escândalo por nada. Que pular um evento de família não era motivo para destruir tudo. Ele chamou o que fizeram de indiferença de opinião. Como se aquilo não tivesse sido calculado. Como se não tivesse consequência. Disse que eu devia tudo a ele. Que foi ele quem construiu a empresa. Que me deu as ferramentas. Que sem ele, eu não seria nada. Foi nesse momento que eu soube, nós nunca falaríamos a mesma língua.
Respondi com firmeza. Disse que as alterações no estatuto eram definitivas. Que agora uma holding controlava minha participação na empresa e que nenhuma decisão seria revertida sem compensação formal. Se eles quisessem minha parte, poderiam recomprá-la pelo preço de mercado, à vista. E não, os cartões corporativos não voltariam. Nem os planos de venda. Nem o aluguel dos carros. Nem as contas de viagem. Tudo congelado, por tempo indeterminado. Ele me olhou e perguntou: "E o que você espera que a gente faça agora?" Respondi com apenas uma palavra: "Descubram." E então fechei a porta. Ele continuou lá fora, batendo na porta de novo, gritando meu nome, berrando ameaças, versões que eu já tinha escutado tantas vezes antes que perderam o impacto. Não abri. Voltei para o sofá, terminei meu café e comecei a folhear as fotos do casamento. Nenhuma mostrava minha família, mas todas transbordavam felicidade. Mais tarde, naquela mesma tarde, liguei para o advogado. Pedi que instalasse um firewall completo em torno de todos os meus interesses financeiros. Desativei cada ponto de acesso compartilhado. Removi todos os membros da família das minhas contas pessoais. Cancelei o débito automático da segunda casa, aquela em que minha irmã havia acabado de se mudar. Ela estava usando meu nome para garantir uma taxa mais baixa. Não mais. Eles estavam vivendo às minhas custas havia anos e nem percebiam. Acostumaram-se ao conforto invisível. Viagens pagas, investimentos salvos, resgates discretos. Eu mantinha tudo funcionando nos bastidores enquanto eles tiravam fotos na praia e cochichavam que minha esposa não era do nosso tipo. Agora, as engrenagens estavam parando. E eles sentiriam cada giro desacelerando. Começou pequeno. Alguns pagamentos atrasados. O primeiro sinal veio do aluguel de carros da empresa. A locadora me ligou no meu número pessoal por hábito. Depois, um dos vendedores me encaminhou uma fatura vencida por e-mail. Eu ainda monitorava discretamente a conta da empresa. Logo em seguida, o prédio comercial mandou um aviso de aluguel atrasado. E eu? Permaneci em silêncio. Só observei. Na segunda semana, já estavam se debatendo. Vi pelas mensagens do grupo da família. Minha irmã pedindo desesperadamente que alguém cobrisse as contas da casa no lago naquele mês. Meu pai respondendo com promessas vazias. Minha tia reclamando que o cartão foi recusado ao tentar reservar uma viagem para Scottsdale. Meu primo perguntando se a empresa ainda cobria o seguro dele. Ninguém recebia respostas claras. E ninguém dizia a única coisa que eu esperava ouvir, um pedido de desculpas. Agiam como se algo tivesse acontecido com eles. Como se eu tivesse sumido do nada. Como se eu não tivesse passado uma década inteira administrando, discretamente, as finanças das quais todos dependiam. Fui eu quem criou os mecanismos. Os escudos fiscais. Os fundos imobiliários. Os canais de despesas. Eles nunca se importaram em entender como funcionava. Só usavam os cartões. Assinavam os papéis que eu preparava. Achavam que era tudo infinito. E então surgiu a questão da hipoteca. Minha irmã e o marido tinham acabado de comprar um imóvel novo num condomínio nos subúrbios. Um lugar enorme, gramado aparado, provavelmente com 3 banheiros. Eu havia sido consignatário em silêncio no ano anterior, quando ainda nos falávamos. Ela nunca chegou a pedir diretamente. Ela só presumiu que eu diria sim. E eu disse. Mas isso foi antes. Ela só chorou por não ter sido aprovada e eu preenchi a lacuna. Na época, parecia a coisa certa a fazer. Agora, com as contas bloqueadas e a renda dela sendo reavaliada, o banco cancelou o acordo. Os termos não se sustentaram. Eles não conseguiram cumprir a nova exigência de depósito. Fui notificado porque, legalmente, meu nome ainda constava no contrato, até que eu o removesse. Foi uma ligação curiosa. O agente de crédito me perguntou se eu ainda tinha interesse em manter o apoio à compra do imóvel. Respondi. Não. Não mais. 3 dias depois, minha irmã me ligou. A primeira vez que ouvi a voz dela desde antes do casamento. Ela não disse um parabéns. Não disse desculpa por termos faltado.
Nenhuma explicação. Nenhuma admissão. Só. Você não pode fazer isso com a gente. Com a gente. Eu nem atendi. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Depois, bloqueei o número. Naquela noite, Nathalie e eu jantamos no sofá, assistindo reprises, com a cabeça dela apoiada no meu ombro. Ela ainda não sabia de tudo. E eu não achava que precisava saber. O que importava era que estávamos bem. Estávamos construindo algo verdadeiro. Na semana seguinte, recebi notícias do nosso antigo contador. Um cara que eu respeitava sempre correto, honesto, sem jogos. Ele me ligou dizendo que os relatórios trimestrais estavam um caos e perguntou, com certa hesitação, se eu havia mesmo revogado todo o acesso da família. Confirmei. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Então ele disse: eu me perguntava quando você ia parar de carregá-los. Aquilo ficou ecoando na minha mente, porque ele tinha razão. Eu os carreguei por anos. Sem reclamar. Em silêncio. Completamente. Sem ressentimento até que ficou impossível ignorar a verdade. E agora eu estava apenas deixando tudo para trás. 3 semanas após o casamento, o silêncio deles começou a se transformar em outra coisa. Não era arrependimento. Nem desculpas. Era cálculo. Conversas a portas fechadas. Tentativas óbvias de encontrar uma forma de retomar o controle sem jamais encarar o que realmente aconteceu. Típico. Enquanto isso, eu trabalhava até tarde em casa, finalizando documentos para uma startup na qual tinha investido meses antes, em segredo, algo que nunca compartilhei com meu pai. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu me sentia genuinamente empolgado com uma nova direção. Foi quando meu celular vibrou. Notificação de e-mail. O nome do remetente não me soava familiar. Assunto: solicitação de conversa privada sobre assuntos familiares. Abri. Dentro, uma mensagem cuidadosamente escrita, tentando parecer informal. Dizia algo sobre se encontrarem comigo para um café e discutir um possível caminho a seguir. Demorei um pouco para entender quem era o remetente. Mas então reconheci, um velho contato comercial do meu pai. Um daqueles senhores que aparecem uma vez por ano em reuniões de diretoria, sempre com voz calma e tom conciliador. Eu o tinha visto pela primeira vez aos 22 anos. Um típico porta-voz profissional. E, claro, ele incluiu uma daquelas frases cuidadosamente elaboradas que quase me fizeram rir. Acredito que ainda exista uma maneira de preservar o legado sem comprometer os valores pessoais. Não respondi. 2 dias depois, recebi outro e-mail, desta vez, de um escritório de advocacia. Eles me enviaram um PDF com o título, Proposta para Reintegração da Parceria e Estabilização da Marca. Esse era o nome do arquivo. Não um pedido de desculpas. Não um nós erramos. Apenas a estabilização, como se eu fosse uma ação que desvalorizou rápido demais. O documento era denso, cheio de linguagem corporativa e frases vazias. Basicamente, eles estavam me oferecendo um retorno como líder estratégico independente, com um salário alto, a reintegração das minhas ações e um anúncio público sobre a renovação da colaboração. Continuei rolando o texto, já entediado, até encontrar a última cláusula discretamente enterrada no final. Reintegração sujeita a realinhamento de afiliações pessoais e possíveis conflitos com a imagem da marca ou com a confiança dos parceiros de longo prazo. Eles não mencionaram o nome da Nathalie. Mas não precisavam. Estava claro. Eles queriam que eu voltasse. Mas só se eu apagasse a única pessoa que permaneceu ao meu lado quando nenhum deles apareceu. A mulher que segurou minha mão no altar enquanto minha família erguia taças de champanhe em outra costa. A única que ficou quando todos os de sangue sumiram. Fechei o laptop sem responder. Na noite seguinte, Nathalie e eu voltávamos do jantar. Estávamos andando pela calçada, dividindo uma caixa com sobras, rindo de um cara no restaurante que tinha passado a noite toda tentando convencer os outros de que sua ideia de podcast era genial. Viramos a esquina do nosso quarteirão e eu congelei. Minha mãe estava lá, parada do lado de fora do prédio. Sem mala. Sem guarda-chuva. Sem sinal de confronto, apenas de espera. Como se estivesse ali há horas.
cabelo arrumado. Maquiagem leve, cuidadosamente natural, daquele jeito que parece casual, mas claramente foi planejado. Eu não a via pessoalmente havia quase um ano. Ela não disse oi. Apenas me olhou. Depois olhou para Nathalie. E voltou o olhar para mim. Vim sozinha, disse. Seu pai não sabe que estou aqui. Fiquei em silêncio. Ela continuou, disse que queria consertar as coisas. Que isso tudo tinha ido longe demais. Que o negócio estava desmoronando, que ninguém se falava mais, e que alguém precisava agir como adulto. Eu respondi. Você não veio aqui para consertar nada. Você veio negociar. Foi nesse momento que ela disse. Não gritando. Nem com raiva. Apenas uma frase claramente ensaiada. Acho que, no fundo, você sabe que ela não faz parte do futuro que construímos. Ela disse com tanta calma, tanta suavidade, que doeu mais do que se tivesse me xingado. Nathalie não disse uma palavra. Ela não precisava. Dei um passo à frente, olhei nos olhos da minha mãe e respondi. Você construiu esse futuro sem mim no momento em que desceu daquele avião em Maui. Então, virei de costas, segurei a mão de Nathalie e seguimos em frente. Não paramos. Não olhamos para trás. Mas, mais tarde naquela noite por volta de 1h30 da manhã recebi outro e-mail da mesma empresa. Assunto: intenção urgente de processar por violação do dever fiduciário. Foi nesse momento que percebi, eles ainda não tinham terminado de lutar. E mais importante que eu nem tinha começado. Quando o envelope caiu na minha mesa, não senti muita coisa. Nem raiva. Nem surpresa. Só uma confirmação cansada. Papel grosso, cor creme, meu nome impresso em negrito entre colchetes. Uma linguagem formal embrulhando uma ameaça. Meu pai, junto com o advogado dele, havia entrado com um processo contra mim por violação do dever fiduciário. Segundo eles, eu havia sabotado os negócios da família, interferido deliberadamente nas operações, prejudicado a reputação da empresa e colocado em risco os ativos compartilhados. Era um absurdo. Mas um absurdo com selo jurídico. Entreguei o documento para minha advogada, Lena. Ela nem piscou. Do tipo que usa o silêncio com mais impacto do que muita gente usa palavras. Depois de ler a primeira página, ela levantou os olhos e disse: Estão tentando te encurralar antes de desmoronarem. Eu apenas assenti. Então, vamos deixar que desmoronem. Ela começou a montar nossa defesa ali mesmo. O que eles subestimaram, como sempre fizeram, foi que, enquanto eles voavam de primeira classe e jogavam golfe com clientes que nem lembravam o nome, eu era quem mantinha tudo funcionando. Eu tinha tudo. Documentação, planilhas de despesas, e-mails internos, registros de reuniões, autorizações, até áudios de ligações do conselho. Tinha prova, com data e hora, de cada responsabilidade que me delegaram porque eles mesmos não queriam lidar. E eu não ia gritar. Nem ameaçar. Não era necessário. Nem todo colapso vem com explosão. Às vezes, ele começa com a água infiltrando lentamente pelas paredes. Liguei para o nosso parceiro de logística, o Denis. Trabalhamos juntos por anos, já tomamos muitas cervejas. Disse a ele, informalmente, que talvez fosse prudente adiar as próximas entregas em massa. Que a situação estava instável. Ele não fez perguntas. Só respondeu: Tá certo. Entendi. Depois, veio a questão do imóvel. Eles esqueceram que eu ainda tinha poderes de assinatura parcial no contrato de locação da sede. Nem precisei fazer ameaça. Apenas notifiquei o proprietário que não garantiria mais pessoalmente a cobertura do aluguel e que instabilidades financeiras podiam surgir. Em 72 horas, a administradora notificou a empresa, ou pagavam 3 meses adiantado ou se preparavam para desocupar. Não precisei mover mais um dedo. Eles não tinham liquidez para lidar com isso. Silenciosamente, as paredes começaram a ceder. Então veio o golpe final, o parceiro internacional. Ele só estava ali por minha causa. Assim que vendi minhas últimas ações na subsidiária, ele retirou o investimento. Sem drama. Sem ressentimento. Ele até mandou um bilhete curto. Viu o que estava escrito na parede.
Você fez a coisa certa. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu primo a primeira vez que ouvi falar dele desde o casamento. Ele escreveu: seja qual for o seu ponto, está mais do que comprovado. Você queimou tudo. Ele estava errado. Eu não queimei nada. Só parei de regar o jardim deles. Mas então algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail de uma mulher do RH de uma empresa de contabilidade de médio porte. Ela disse que não podia falar muito oficialmente, mas achou que eu gostaria de ver o que tinha chegado até ela. Nos encontramos num restaurante na manhã seguinte. Ela deslizou um papel dobrado sobre a mesa, uma captura de tela impressa do sistema de integração de novos candidatos. Minha irmã havia se inscrito para uma vaga de consultora financeira. No currículo, ela se apresentava como diretora administrativa da nossa empresa, pelos últimos 4 anos. Ela detalhou suas contribuições à estratégia de cliente, crescimento de receita, supervisão operacional. Tudo pura invenção. E para completar, usou meu nome e meu número pessoal como referência profissional. Fiquei olhando aquela página por um tempo. Depois levantei os olhos e perguntei: ela realmente foi entrevistada? A mulher assentiu. Disse que ela estava confiante. Confiante até demais. Eu sorri. Sim, isso fazia sentido. Assim que saí do restaurante, enviei uma mensagem para minha irmã. Nunca mais use meu nome. Sem ameaças. Sem drama. Ela não respondeu. Mas em menos de 1 hora, o perfil dela no LinkedIn desapareceu. A conta ficou privada. Contatos em comum pararam de marcá-la em qualquer coisa. O curioso é que eu não estava com raiva. Nem surpresa. Pela primeira vez na vida, eu me sentia em paz. Eu não estava mais olhando para trás. Não estava mais corrigindo os erros deles. Nem tentando suavizar os impactos. Eu simplesmente seguia em frente. E o que ficasse para trás podia cair o quanto a gravidade permitisse. Quando a primavera chegou, o negócio da família já tinha fechado discretamente. Sem falência declarada. Sem escândalo. Só portas fechadas e telefones desligados. O site saiu do ar em silêncio. Talvez alguns clientes tenham se perguntado o que aconteceu. A maioria, não. Seguiram com suas vidas. É assim que funciona no mundo dos negócios. As pessoas acreditam que legados duram para sempre. Mas não é assim. Eles duram apenas o tempo que alguém estiver disposto a sustentá-los. E eu tinha deixado o meu ir. Naquela época, Nathalie e eu já estávamos em outro lugar. Nada luxuoso, só janelas maiores, mais luz e uma cozinha que ela adorava. Ela começou a aceitar trabalhos mais criativos. E eu percebi que estava gastando menos tempo revendo planilhas antigas. E mais tempo com coisas que eu nunca tinha tido espaço para fazer. Jantares com amigos, caminhadas longas, silêncio. O processo judicial nunca foi a lugar nenhum. Lena arquivou tudo tão rapidamente que mal deu tempo de eu ler a resposta. Eles tentaram enrolar, tentaram adiar a descoberta. Mas no momento em que perceberam que eu não estava blefando e que eu tinha tudo documentado, recuaram em silêncio. Nenhuma desculpa. Apenas silêncio. E isso foi perfeito. De qualquer forma, eles nunca foram bons em pedir desculpas. A última tentativa de contato veio do meu pai. Uma carta, escrita à mão, enviada para o meu escritório. Sem remetente, sem data. Era uma mistura confusa de desculpas, nostalgia e uma versão completamente distorcida do nosso passado. Ele falou sobre os primeiros dias, sobre quando íamos juntos até centros de distribuição no meio do nada. Sobre como construímos algo do zero. Disse que sentia falta daqueles tempos. Que talvez ainda pudéssemos voltar para aquilo. Mas então ele encerrou com uma frase que me disse tudo o que eu precisava saber. Ainda acredito que estávamos certos em proteger a família de estranhos. Estranhos. Mesmo depois de tudo, ele ainda via a minha esposa, a única pessoa que esteve ao meu lado o tempo todo, como uma ameaça. Como alguém que não pertencia à nossa história. Dobrei a carta uma única vez, joguei no lixo e, naquele instante, reconheci que tinha sido a última vez que considerei aquele homem como pai.
Naquele verão, Nathalie e eu caímos na estrada. Sem destino fixo, só as estradas, músicas antigas, paradas em postos de gasolina, café quente e nenhuma pressa para chegar a lugar algum. Em algum ponto do Colorado, encontramos uma cabana simples à beira de um lago. Sem sinal de celular, sem e-mails, sem expectativas. Na última noite, sentados no deck, com os pés tocando a água fria, Nathalie me perguntou: "Você acha que um dia vai falar com eles de novo?" Não respondi de imediato. Olhei o reflexo da lua e, depois de um tempo, disse: "Acho que eles já se despediram. Só não perceberam." Porque a verdade é que, no dia em que escolheram aquela praia em vez do meu casamento, selaram a separação mais definitiva possível. Eles me entregaram a liberdade, embrulhada no pacote mais cruel e feio que podiam. E eu desembrulhei. Eu usei. E não olhei para trás. Já fazia quase um ano desde que me afastei. Sem contato, sem notícias, sem dramas, apenas distância. Durante um tempo, achei que fosse o fim. Um corte limpo. Eu e Nathalie. Uma vida silenciosa, reconstruída das cinzas do que quer que aquela família tenha sido. Mas eu não percebi que ainda restava algo. Algo pequeno, discreto, circulando ao redor, tentando voltar. Tudo começou com um e-mail. Não era deles. Era de um homem chamado Jeremy Ler. O nome não me era familiar. Mas, quando abri a mensagem, o tempo parou. Jeremy era sócio de uma firma em Boston que gerenciava um fundo privado, ligado ao espólio do meu avô. Meu avô, a única pessoa do lado da família do meu pai que me tratou como se eu realmente... Mas nada disso importava. Ele já tinha morrido fazia 10 anos. Sempre achei que tudo que ele tinha deixado tinha ido direto para os meus pais. Acontece que não. Jeremy explicou que certos bens haviam sido mantidos em um fundo secundário, congelados até o meu aniversário de 35 anos. Faziam parte de um plano de contingência que meu avô elaborou após uma briga séria com meu pai. Eu não fazia ideia de que isso existia. Ele nunca mencionou nada. Mas, segundo os documentos que Jeremy anexou, meu avô havia perdido a confiança no rumo que a família estava tomando. Então criou uma cláusula. Se, até determinada data, eu não estivesse mais envolvido ativamente nos negócios da família e tivesse cortado todos os laços financeiros com eles, o fundo seria transferido integralmente para mim. E lá estava eu. Livre. Independente. Recém-completando 35 anos. Encaminhei tudo para Lena. Em uma semana, estava confirmado. E não era só dinheiro. Havia propriedades, ações, e até um depósito inteiro cheio de obras de arte que eu nem sabia que pertenciam à família. Uma tarde, fiquei parado no meio daquele armazém, olhando fixamente para uma pintura que valia mais do que o meu primeiro apartamento. E percebi o quanto eu desconhecia da minha própria história. O quanto meu avô, de algum jeito, tentou me proteger de algo que ele viu se formando muito antes de mim. Quando contei tudo a Nathalie, ela ficou sem palavras. Chorou um pouco. Não por causa do dinheiro, isso nunca importou para ela, mas porque, pela primeira vez, sentiu que alguém daquela linhagem havia feito algo por nós, não contra nós. Junto com a confiança veio uma carta digitada, assinada com as iniciais do meu avô. Ela dizia: "Se algum dia eles escolherem a si mesmos em vez de você, vá embora e não olhe para trás. Eu estarei esperando do outro lado." Eu não fazia ideia do quanto precisava ler aquilo até ler. Agora, estamos planejando algo novo. Não é vingança. Não é resgatar um legado. É apenas construir um futuro. Um futuro que não tem nada a ver com as regras ou expectativas deles. Mas sim com tudo aquilo que eles nunca foram capazes de entender. Lealdade silenciosa, amor verdadeiro, e o poder de simplesmente ir embora.